É possível alguém conseguir jogar no computador e, ao mesmo tempo, estudar? Uma startup capixaba aposta que sim e criou um jogo para ajudar estudantes a passar no Enem. E o nome do jogo já diz tudo: Eu Me Garanto. Eu recebo aqui o Marcelo Herzog e o Leandro Vicentini, da Blue Pixel. Sejam bem-vindos aqui ao programa Inovação. Obrigado pelo convite. Quer dizer, da onde nasceu essa ideia de juntar aquilo que parecia que não dava certo, que é, quem tem filho sabe disso, né? Misturar jogo com estudo, né? Como nasceu a ideia? Com certeza. Na verdade, nasceu, por incrível que pareça, de pesquisas mesmo, né? Nós pesquisamos e descobrimos uma carência, uma dificuldade dos alunos adolescentes, que são dessa geração, né, interativa e altamente conectados, né, de sentarem para poder fazer a resolução dos exercícios, que é uma das melhores formas de fixar o conteúdo que foi aprendido na sala de aula. Então, com essa dificuldade, nós pensamos em criar exatamente um ambiente lúdico, gamificado, competitivo e motivacional, onde o aluno, quando ele entra, ele já se sente mais à vontade, já começa a estudar com as perguntas e respostas que são dos bancos de dados de provas que já aconteceram, como o Enem, a própria UFES, né? Vocês têm experiência assim de sala de aula como professor, não? Não, de aluno. Estamos até vendo já a imagem do jogo ali, ó. Isso, então ali é a My Home, né, onde ele entra no jogo rápido, ele já começa, conecta e já começa a competir com outros estudantes que podem estar online de qualquer parte do país, ou que podem ser, por exemplo, amigos que eles convidaram, cada um na sua casa, ou então no ônibus, no trabalho, onde ele quiser, que ele possa ter um tempo para estudar, ele entra, Mas se ele conecta. ele vai estar jogando o que exatamente? São perguntas e respostas que caíram, né, nas provas de Enem, de UFES, de todos os vestibulares, que aparecem para que ele possa responder. Então, todas as perguntas têm 3 opções, A, B e C. E aí vão disputando, quem é que sabe mais, é isso? A ideia é usar o mecanismo que os jogos já possuem para poder também levar para esse nosso jogo. Então, assim, os jogos que hoje são levados para entretenimento, tem uma série de features que são usadas para você prender o jogador lá dentro. O que, por exemplo? Conta pra gente. A gente, nesse jogo, por exemplo, usou elementos do poker e do Mau-Mau. Mau-Mau hoje também conhecido como Uno, né? Mas tem os dois nomes do mesmo jogo. Então, você tem como opção, por exemplo, eliminar uma das questões, de 3 opções, eliminar uma para ficar 2 para você. Você tem a opção de pular uma resposta, passar para o seu adversário, vamos colocar assim, uma pergunta que você não sabe responder. Você pode escolher o que a gente chama de naipe. Então, dentro do Enem existem as áreas de conhecimento, né? Então, se você é muito bom em matemática, você pode pegar essa questão para você responder. Você escolhe que a rodada seja de matemática. Em contrapartida, se você sabe que o seu adversário tem uma dificuldade em português ou línguas, por exemplo, você pode passar essa questão para ele. Tem um pouco de blefe, um pouco de malícia também, né? Exatamente. Isso. Quer dizer, então a ideia é, você é jogador, você joga também, você gosta de jogar, Leandro? Sempre gostei muito de jogos. Né? Então você tentou pegar esse conhecimento, essas curiosidades, essas características do jogo e transportar para a proposta de vocês. É o que a gente chama de gamificação, né? Tudo é possível gamificar. Os estudos também, e a gente está aí ganha bônus. Ganha bônus, existe Isso, tem pontuação. pergunta bônus, que ganha ferramenta. Existe o ranking. Então, assim, a ideia surgiu exatamente dessa necessidade que a gente enxerga hoje na sala de aula, né? Você sabe que os alunos dessa idade, e até hoje em dia as pessoas com mais idade como eu, gostam de jogos, né? A gente tem no Brasil 25% das pessoas jogam, a gente está falando aí de mais de 150 milhões de smartphones, no mercado que movimenta mais de 150 bilhões no mundo. Então o Brasil é o 4º em consumo e está nem ranqueado nos que produzem. Então é um supermercado mundial, com muito brasileiro jogando, mas pouco brasileiro produzindo. Quer dizer, você fazer do jogo um aliado para a educação. A proposta inicial de vocês é essa. Exatamente. Marcelo, então, e o que o Leandro está falando também é uma forma de você reter a atenção na sala de aula, né? Isso. Porque esse é o grande desafio hoje do professor na sala de aula, né? E na verdade o que acontece é essa história. Hoje a prova do Enem, ela tem a duração de 4 horas. Então, quer dizer, até o 2º ano do ensino médio, os alunos estão acostumados a fazer provas com duração de 1 hora. Né? Então, eles têm, inclusive, dificuldade de concentração, né? Até do próprio esforço físico, de estar ali fazendo essa prova. Então, assim, a nossa expectativa, e que está se comprovando agora, é que os alunos vão se dedicar mais tempo
a resolução dos exercícios através do game. É mesmo fora da aula. Isso, Exatamente. fora da aula, em casa, cada um na sua casa, né, estudando online, como se fosse um grupo de estudo. Então, se o pai olhar o filho de madrugada lá jogando, ele não deve achar ruim, não, Não, porque se ele tiver o filho é um grande estudante. Tá liberado. Se ele tiver no Eu Me Garanto, na verdade está sendo muito positivo para ele. Né? E o nome? Quem é que criou o nome? Na verdade o nome foi, assim, surgiu em conjunto, né? Nós percebemos essa necessidade porque o que acontece hoje, 2,5% só das pessoas que se inscrevem no Enem são aquelas que garantem uma vaga na universidade pública. Então, quer dizer, ele tem que garantir a vaga dele através do esforço e do estudo. Quer dizer, e uma frase que a garotada fala, não, pai, fica tranquilo que eu me garanto. Exatamente. É a linguagem Cada vez que ele falar isso, ele está fazendo uma propaganda para vocês, né? Isso aí. Falando em propaganda, qual é o modelo de negócio desse jogo? Quer dizer, onde que a empresa de vocês vai ganhar dinheiro? O jogo ele é gratuito para os estudantes, o usuário não paga, ele tem que fazer só um login de acesso. Hoje em dia o login pode ser feito através de rede social, que é para... A gente quer diminuir ao máximo a barreira de entrada, então com um clique você entra e já está jogando, e a gente vai monetizar através de parcerias. Então a gente busca as empresas que têm interesse no público jovem, que têm interesse nesse público, para poder fazer através de anúncio ou de envio de perguntas, ou mesmo de qualquer tipo de interação dentro do jogo, a monetização. Então, e vocês já fizeram uma estimativa de quanto isso poderá render por alto, não? Sim, pode, mas principalmente... estratégico, não pode falar? Não pode, mas na verdade é porque ele é um produto escalável, né, a nível nacional. Então hoje nós estamos trabalhando, assim, por enquanto, no início, bem focados no Espírito Santo. Então nós já temos alguns parceiros, né, o próprio curso de inglês, CNA, Faculdade Católica Salesiana, que são empresas que têm interesse de estar conectando com esse mesmo público, né? E assim, já é um grande mercado, né? Claro, as possibilidades são enormes. Nós estamos começando a criar torneios para que o game fique mais motivacional ainda, com prêmios reais. Então, assim, a gente tem a possibilidade de crescer bastante, tanto no estado como no próprio país. E aí você sabe, publicidade a nível nacional, os rendimentos acabam sendo bem maiores. Que é escalável, né? Exatamente. A Blue Pixel está incubada na Tec Vitória, né, que é a incubadora mais tradicional, mais antiga de Vitória. Isso. E eu queria só encerrar essa nossa entrevista fazendo uma pergunta para os dois, né? Como é que nasce uma ideia? Normalmente nasce na minha visão, de uma percepção, de uma dificuldade que você passa em alguma situação. Então, para quem tem dificuldade de concentração em estudar, provavelmente já deve ter tido essa ideia em algum momento. E a gente tem conversado muito sobre isso, né, Marcelo? Muitas pessoas têm as ideias, mas poucas vão à frente, né? Porque existe realmente várias barreiras para poder te impedir de concluir aquela ideia, mas vale a pena persistir. O trabalho para você colocar uma ideia em prática já é muito grande para ela virar um sucesso maior ainda. Quer dizer, então é a percepção de uma realidade principalmente e percepção muito coletiva. Trabalho, né? E muito trabalho. Muito trabalho. Leandro, Marcelo, muito obrigado pela presença. Boa sorte aí para o Eu Me Garanto. Vocês se garantem, então? Sim, com certeza. Então tá bom. Boa sorte para vocês.